Bom, estamos de volta para encerrar essa videoaula sobre o sujeito dividida em 3 partes. Nós fomos até o sujeito oculto na primeira, acabamos de ver as ocorrências do sujeito indeterminado, oculto, invertido, de orações sem sujeito nos textos jornalísticos, para entender as razões discursivas dessas escolhas. E agora vamos fazer alguns exercícios para encerrar a nossa videoaula sobre os tipos de sujeito, sua conceituação e problematização. Eu escolhi uma música que eu adoro, de um cara que eu adoro de paixão, que é o Lulu Santos, um grande compositor. Eu vim junto com o meu violãozinho para fazer essa homenagem a ele, junto com você. E eu escolhi essa canção porque ele fala de a distância, ele quer saber das pessoas, está se sentindo sozinho, talvez nós estejamos nos sentindo assim também. Vamos cantar? Se existe alguém na linha, se tem alguém no ar, por favor responda agora, não me faça esperar. Há uma certa urgência, alô informação, aqui sou eu sozinho, do outro lado não sei não. Instalei uma antena e lancei um sinal, nada no radar, procuro no dial, avisa aos navegantes, tem mais alguém aí? Só ouço o som da minha própria voz a repetir SOS, solidão. SOS, solidão. Não vou me empolgar, não. Vamos lá. Ao sujeito, ouvida a música cantada, tirada a poeira do violão. Estava com uma saudade de tocar violão para vocês. Vamos à questão. Se existe alguém na linha, se tem alguém no ar, há uma certa urgência. Qual o sentido do verbo tem nesta expressão? Se existe alguém na linha, se tem alguém no ar. O que você responderia, meu querido aluno, minha querida aluna? Posso ouvir daqui a sua resposta. Sim, esse tem aí está substituindo o haver. A letra da canção é uma conversa do eu lírico, compositor, com os seus ouvintes. Então ele se permite usar uma construção que é típica da fala, da oralidade. Talvez num texto mais formal ele devesse usar se há alguém, como ele faz ali, há uma certa urgência. Esse verbo ter, empregado ali no sentido de haver, existir, é pessoal ou impessoal? Sim, você acabou de ver, ele é impessoal. Tem alguém aí? Não é assim? Há alguém aí? A letra demonstra a solidão do eu lírico que quer se conectar com alguém mesmo à distância. Repare, essa canção não é de agora, essa canção é bem antiga. Deve ter talvez uns 15 anos. Procure aí, dá um Google nessa canção. Não se falava de pandemia, mas eu acho que ela cabe muito bem para esse momento que nós vivemos. Foi? Qual o sujeito da primeira oração se existe alguém na linha? Lembra que eu falei para você sobre o verbo haver? O verbo haver é impessoal quando tem o sentido de existir ou de ocorrer. Mas cuidado, porque o verbo existir é um verbo comum, ele tem sujeito sim. Então, se existe alguém na linha, o alguém é sujeito. Percebeu? Já na segunda frase, o alguém é objeto direto, conforme eu mostrei para você na parte 2 dessa videoaula sobre o sujeito, em que o haver, quando utilizado de forma impessoal, o substantivo que vem depois dele é o objeto. Havia 2 suspeitos no portão, 2 suspeitos, objeto direto. Se eu uso existir, existiam 2 suspeitos. Repara como o verbo se conecta com o sujeito, o existir, e faz a adaptação morfossintática concordando com ele, o que reforça essa minha compreensão de que o existir é pessoal, o haver é que não é. E a letra C da primeira questão, qual a função sintática de alguém na segunda oração? Você já me matou a charada, não é assim? Se tem alguém, o tem está no lugar do haver, como você disse lá no A, é impessoal. Então, o pronome indefinido alguém funciona aí sintaticamente como objeto direto.
Aleluia! Posso ir para a segunda questão? Então vamos. Repare nesses versos. Instalei uma antena e lancei um sinal. Procuro no dial. Como se classifica o sujeito desses verbos? Repara, o sujeito não aparece lexicalizado. O que quer dizer isso? Ele não está representado por uma palavra, um substantivo ou um pronome substantivo, mas eu o detecto por esta terminação i, que é típica da primeira pessoa. Olha ela aqui de novo. Lancei um sinal. Aqui eu tenho o O do procuro, que é também de primeira pessoa. Esses elementos, o id instalei, o id lancei, o O de procuro, denunciam o sujeito que está ali escondidinho, talvez por timidez, que é eu, a primeira pessoa do singular. Esse sujeito que nós detectamos pela desinência do verbo é chamado de oculto, desinencial ou implícito. São as nomenclaturas que os livros didáticos embaralhadamente costumam apresentar, mas que você, meu aluno, minha aluna, vai saber. É o sujeito que nós detectamos pela desinência número pessoal do verbo. Ele não está na frase, mas nós o detectamos por essa terminação do verbo, que demonstra, que indica, que faz referência a uma das pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Então, esse sujeito aí é desinencial, oculto, implícito, porque ele não está na frase, mas é denunciado pela terminação verbal, pela desinência número pessoal. Ok? No verso, aqui sou eu sozinho, só há uma oração. Só há uma oração por quê? Só há um verbo, né? Qual o sujeito dela? Bom, o sujeito está ali, né? Eu sou sozinho aqui. O sujeito, eu sou. Qual o sujeito dela? Justifique a sua resposta com base na aula que acabou de acompanhar. Repara, por alguma razão estilística, discursiva, poética, o eu lírico trouxe o sujeito para depois do verbo. E talvez, eu vou aqui elucubrar com você, os verbos ser e estar são uma riqueza da língua portuguesa. Não são todas as línguas que têm essa nuance entre ser e estar. O inglês não tem, por exemplo, né? O Chubi dá conta de ser e de estar. Nós temos entre o ser e o estar uma diferença. Talvez aqui pudesse até usar o estar. Aqui estou eu sozinho, ou sou eu sozinho. Essa é a tênue diferença entre ser e estar da língua portuguesa. O sujeito, então, com base no enunciado, é eu, e nós podemos perceber isso, ainda que ele esteja posposto ao verbo, está depois do verbo, porque a ordem canônica seria eu sou sozinho aqui. Eu, sujeito, o verbo, o predicativo, sozinho, e o aqui, o advérbio que indica a localização. Tá bom? Eu espero, sincero e honestamente, que você tenha gostado desta videoaula e encerro fazendo uma revisão rápida a partir desse esquema que eu criei para vocês de tudo que nós vimos nesta aula. O sujeito pode ser expresso. Se for expresso, ele pode ser simples se tiver só um núcleo, mas pode ser também composto se tem mais de um núcleo. Mas o sujeito também pode ser não expresso. Entre os sujeitos, as formas de sujeito não expressos, estão o oculto, pode-se identificá-lo pela desinência do verbo. Um outro sujeito não expresso é o indeterminado, que nós formulamos com a terceira pessoa do plural sem referência a um ser agente. O indeterminado com verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, mais a partícula C. É assim que se formula o indeterminado com a terceira do singular. E temos ainda o não expresso inexistente. Formulamos frases sem o sujeito, um sujeito inexistente usando o verbo haver como existir ou ocorrer,
verbos que indicam fenômenos da natureza e ainda os verbos ser e estar e fazer indicando o tempo ou também fenômenos da natureza. Com isso eu encerro agora sim, definitivamente, esta videoaula sobre tipos de sujeito, conceitos e problematização. Eu estou à sua disposição, você sabe disso, sempre no fórum, no chat, assim como está à sua disposição a professora Eliane Campos, a professora Regina Barbosa, o professor Rodrigo Peixoto. Estamos sempre à sua disposição para tirar suas dúvidas, para conversar no chat, no fórum, no Teams, pelo Zap, por onde você quiser conversar conosco. Sempre à sua disposição. Um beijo, bons estudos e até a próxima.